Nossa, eu vou falar uma coisa muito óbvia, mas que não serve, na verdade, assim, era mais usado no futebol do que na política, uma caixinha de surpresas, né? Mesmo com todos esses institutos de pesquisa, tudo bem que a gente viu, acho que Atlas Intel estava apontando para essa vitória do Trump, mas eu acho que a maioria dos institutos não conseguiram fazer pelo menos a impressão que eu tive, fazer uma leitura do que de fato ia acontecer nessa terça-feira. Eu acho que... Eu vou te falar uma coisa que talvez te surpreenda. A maior parte dos institutos está certo na margem de erro. É mesmo? O problema de leitura de pesquisa não é de... inclusive, uma coisa que o Nate Silver, que é um dos principais leitores de pesquisas dos Estados Unidos, dizia era: olha, pelo que as pesquisas estão mostrando, um dos resultados possíveis é um dos dois partidos ganhar a presidência e as duas casas do Legislativo. Um dos dois candidatos ganhar todos os swing states. É perfeitamente plausível. Não, então, quando você olhava os números, era tudo muito parecido, 48-48, 49-49. Mas eu ainda estou saindo dessa noite com uma derrota muito grande para o Partido Democrata, que deve estar... eu já usei essa palavra, né, nas últimas eleições agora. Eu acho assim que deve estar um pouco transtornado com o que aconteceu. Deve estar sem entender, inclusive, que rumo tomar, que tipo de discurso, que jeito conversar com esse eleitor, porque é uma vitória importante. Assim, com todas as questões que o Trump eu consigo imaginar que não todo esse eleitorado que foi lá e depositou o voto em favor dele tem essas características de ser, acho que foi a professora que estava falando, né? De ser xenófobo, racista, de ser contra o casamento gay, de ser contra os direitos das mulheres. Eu acho que tem muitas questões que precisam ser analisadas sobre o que de fato a população está querendo, o que o Partido Democrata tem oferecido e ofereceu nessa eleição, quais foram as maiores questões que proporcionaram essa derrota, mas principalmente... Porque isso é uma coisa interessante, né? Tá, mas a Flávia, inclusive, comentou, mas essas propostas, essas promessas são factíveis? Elas podem ser realizadas? Isso que o Trump está colocando na mesa pode acontecer? Talvez não, mas são respostas que estão sendo dadas. O que pode ser que a gente esteja vendo é que o outro lado não tem resposta, principalmente nessas questões importantes que são segurança, emprego, a inflação. Por mais malucas que sejam, tudo bem, o Trump não chega no nível do teleférico do Pablo Marçal em São Paulo, mas são respostas. A população talvez não tenha, inclusive, condições, a maior parte dela, de fazer uma análise se elas são viáveis ou não, se essas propostas são viáveis ou não. Eu saio com a seguinte impressão. Primeiro, acho que mais importante do que tudo, acabou de acontecer. Tem muito estudo para se fazer. Sim. A respeito... Tem muita pesquisa para ser analisada. Eu cheguei aqui, que eu comecei a falar, falei, gente, eu acho que não dá para entender, dá para entender talvez minimamente, mas profundamente a gente não vai ter muito central meio sobre isso ainda. Vai ter muito. E é uma coisa e isso é o ponto que eu queria fazer a respeito do jogo de dados, essa foi uma vitória acachapante do Partido Republicano, mas não foi uma vitória grande. No sentido de que, do jeito que os eleitores estavam distribuídos, de acordo com as pesquisas, e as pesquisas estão corretas do ponto de vista dentro da margem de erro, muitos cenários podiam acontecer. Kamala Harris poderia ter sido eleita com Senado e Câmara republicanos. Kamala Harris poderia ter sido eleita com Senado republicano e Câmara democrata. Kamala Harris poderia ter sido eleita com Senado e Câmara democratas. Donald Trump podia ser eleito com o Congresso de oposição. Donald Trump...
todas as possibilidades eram possibilidades, caiu num cenário em que o Trump aparentemente vai ter as duas casas do Legislativo. Vai ser um estrago. Mas, a partir daí, eu acho que tem um ponto que a base da social-democracia, isso está muito na conversa que a gente estava tendo na reunião de pauta, a base da social-democracia é o que constrói a democracia europeia na segunda metade do século XX. A social-democracia é um movimento político que é um movimento político dominante até final dos anos 70 na Europa e, olha, mesmo nos Estados Unidos, tá? Com menos ênfase em serviços públicos, principalmente de saúde nos Estados Unidos, mas, em essência, é a lógica dominante das democracias na segunda metade do século XX e que vai até princípios dos anos 80. A social-democracia era baseada no operário, nos grandes sindicatos, naquele sujeito que levava uma grana fixa todo mês e que tinha uma série de proteções com aquilo. Aquele cenário ele não é mais possível porque não existe mais fábrica com operário. Então, esse troço desmontou aquele sistema em cima do qual democracias se baseavam. Agora, tem um mistério dos últimos 10, 15 anos que precisa ser explicado, que é a esquerda decidiu que ela não representa mais aquele homem do povo. Ela representa um monte de gente em volta. Mas aquele homem do povo, aquele homem de classe média baixa, a esquerda não fala mais nada com ele. O máximo que ela fala com ele é: você é um privilegiado, você é parte do patriarcado, você... Quer dizer, absolutamente nada do que a esquerda faz como discurso é para esse eleitor. Embora ele seja muito vítima de trabalhos precarizados, né? Que é uma pauta da esquerda. Super. Mas aí é que está. A maneira como a esquerda quer... Aqui, vou voltar no Brasil. A maneira como a esquerda quer resolver isso é uma maneira que esse cara não quer. Tanto que quando o governo brasileiro começou a falar: não, vamos transformar Uber em CLT, os Ubers, os entregadores de... Pararam a rua. Pararam a rua. A gente não quer isso. E aí, de repente, o Palácio do Planalto tomou um susto. Como eles não querem isso? Bem, vocês saberiam o que eles querem se vocês conversassem. Se vocês tivessem uma conversa com essas pessoas. E ninguém tem uma conversa com essas pessoas. A esquerda se afastou do trabalhador. E eu estou falando isso como uma pessoa que não é de esquerda. Entende? Você acha que a esquerda se afastou ou a esquerda parou no tempo e esse eleitor é que se afastou? A esquerda não acompanhou uma evolução da sociedade como um todo, todas as transformações? Me dá a sensação que essa esquerda aqui no Brasil, ela está parada lá na fábrica com o Lula em cima de um caixote, com aquele mesmo discurso. E não conseguiu acompanhar, na verdade, o que teve de transformação e como esse eleitor mudou, o que esse eleitor quer, que não é mais aquilo que ela tinha para oferecer. E nesse caso específico, acho que ainda muito baseada em políticas sociais que deram certo nos governos Lula 1 e 2 e que, aparentemente, a esquerda acha que vão se manter. Mas eu acho que esse eleitor ainda quer essas políticas sociais, Sim, quer saúde, quer casa, mas não é só isso que ela quer. As políticas sociais dos governos Lula 1 e 2, elas ainda são muito populares. Sim. A CLT não é popular. Que é uma política social do governo Vargas. Tem uma hora ali que você vai ter que sentar e conversar com essas pessoas sem ofendê-las. E o que eu acho que a gente está percebendo, de certa forma, porque isso é muito claro no que a gente viu no Wisconsin, no Michigan e na Pensilvânia. Isso é o cinturão da ferrugem, isso é o ABCD americano. Sim, exatamente. Entendeu? Onde que o PT governa no ABC? Só em Mauá hoje. Que começa com M. Mas respeite o ABC. Tudo bem, tudo Mauá bem. é ABC. Não, eu sei que é a sua terra, Luísa. O ponto que eu estou fazendo
Eu sou do tempo que era só ABC, depois jogaram Diadema. Não, realmente, agora até Rio Grande da Serra entrou ali. Isso. Mas se você diz que no ABCD a esquerda só governa em Mauá, o que você está dizendo, na verdade, é que no ABC tradicional a esquerda não governa mais. Sim, e deixa só eu fazer uma ressalva aqui. Eu não estou de jeito nenhum falando mal das políticas sociais do governo Lula 1 e 2. Não. Claro, mas elas... É isso, assim, com essa mudança de visão sobre a CLT, que eu acho que tem a ver mais com... Se a gente tivesse empregos como havia nos anos 80, nos anos 90, a CLT estaria super em alta. Eu não sei. Eu vou te falar uma coisa. Quando você pega as pesquisas qualitativas com essas pessoas, elas querem um tipo de liberdade que a CLT não permite. Elas querem poder escolher em que horário elas trabalham. Elas querem escolher se vão trabalhar um dia ou se não vão trabalhar. Elas querem um tipo de liberdade e elas querem outra coisa, elas querem ascender socialmente. E o emprego CLT, para quem tem diploma médio, não te permite ascender socialmente. Você talvez até vire o gerente ali, entendeu? Mas você nunca vai ter Você não vai ter o direito jamais de sonhar com uma casa de praia. Você não vai ter direito jamais de sonhar com uma casa de veraneio, tem um monte de coisa que aquele emprego... Você fica na classe média, dá entende? Uma segurança, mas... Você tem uma segurança, você não vai passar fome, você vai ter um teto, talvez você tenha um carro, mas esse é o teto do seu sonho. Então, o problema que esses trabalhadores hoje veem na CLT primeiro, não te dá uma flexibilidade que o século XXI, de certa forma, oferece. Entendeu? Que é escolher quando você vai trabalhar. E isso está acontecendo em todas as classes. Basta ver o atrito que está tendo entre trabalhadores e empresas multinacionais que primeiro foi todo mundo para casa, aí começaram a flexibilizar, não, agora tem que ir duas vezes por semana. E tem algumas empresas que agora estão exigindo presença diária nas empresas. Tem trabalhador, inclusive, que está dizendo, não quero, eu quero entrar no pacote de demissão. E isso vale também para as camadas menos favorecidas, com menos escolaridade, que também não quero. Eu já dei esse exemplo aqui um dia, quando a gente estava, quando era o Mesa, falando da minha manicure, que estava ali no CLT, bonitinha, chegou a pandemia. Na pandemia, ela teve que se virar, estava lá com auxílio emergencial e tal, mas acabou começando a trabalhar por conta própria, atender uma cliente aqui, atender uma cliente ali. Quando o trabalho presencial volta, ela falou, o quê? Eu posso, segunda-feira, cuidar da minha casa, resolver os meus problemas pessoais e trabalhar terça, quarta, quinta e sexta e ainda escolher aqui esse dia eu atendo. Essa semana não vou trabalhar porque, vou tirar uma semana de férias, ou vou descansar, ou vou resolver coisas da minha vida doméstica, dos meus filhos. Então, e a esquerda não acompanhou essa evolução de pensamento e de estilo de vida mesmo que hoje as pessoas querem. Eu concordo que não acompanhou, mas eu sou um pouco mais cética. Eu acho que existe um sonho de ascensão social, mas eu acho que no contexto que a gente tem hoje, eu sou bem cética em relação à possibilidade dessa ascensão, exatamente por causa dessa questão educacional. Assim, você fala para o cara, vai ser empreendedor, e ele, de repente, não tem condição de fazer isso. Na semana passada, eu e alguns colegas aqui do meio, nós fomos para São Paulo e Brasília, a gente entre quarta-feira passada e segunda-feira, terça-feira, ficamos fazendo várias gravações, a gente está preparando um documentário sobre democracia e tinham algumas gravações para a gente fazer. Né? Isso, missão especial para o streaming. Assina aí, galera. Isso, assinem o streaming do meio. Bem, em São Paulo nós contratamos um motorista, que era um motorista de Uber. Ele é um cara que faz Uber, mas a gente contratou ele por 3 dias para nos ajudar, equipamento para levar, esse tipo de coisa e tal. Qual é a história dele? É um rapaz, tem 20 e poucos anos, ele e 2 amigos
tem 8 carros, uma coisa assim, não lembro qual o número de carros. Eles 3 têm 8 carros e todos os carros executivos, que seriam o equivalente ao Uber Black, na Toyota Corolla, esse tipo de coisa e tal, eles têm uma oficina que eles usam o tempo todo, porque os carros estão em constante manutenção. Eles têm vários clientes fixos e estão pensando em como que eles vão formalizar a empresa e tudo mais. No fim das contas, o que aconteceu? Tem alguns incentivos para você comprar carro quando você vai usar carro para aplicativo. Eles foram juntando dinheiro, nenhum deles tem, são todos jovens, nenhum deles tem família para cuidar, tudo mais. Então, juntar o dinheiro e comprar carro, juntar dinheiro e comprar carro, juntar dinheiro e comprar carro. E vão montando aquela frota e tudo mais. O ponto aqui que eu estou fazendo é um cara aleatório que eu peguei, que a gente pegou e contratou. Luísa, ele está construindo um negócio. Eu percebo em muita gente de esquerda essa coisa, esses caras não vão conseguir. Consegue. Entendeu? Se você se dedica muito a trabalhar, se você está ralando ali, você consegue. Um dos problemas que eles têm, com uma imensa dificuldade, é que tem muita regra para você ter um negócio no Brasil. Então, se você vai ter um negócio que é um negócio de transporte, tem que ter não sei quantos avisos, tem que ter não sei quantas inspeções, tem que ter não sei quantos selos, tem que ter tal característica quando você abre uma PJ, tem que ter contador contratado que faz tais relatórios e não sei das quantas, quer dizer, e cada coisa dessas é um dinheiro a mais que custa. E parte dessas regras não deveria ser necessário. No fim das contas, uma desculpa para o Estado brasileiro encontrar um fiscal ali que vai fazer um ganho, vai dar uma achacada e tudo mais. Existe uma coisa por parte da esquerda que é o seguinte: você tem um empresário grande, a gente dá o dinheiro para o empresário grande, e esse empresário grande vai contratar muita gente e vai contratar as pessoas com CLT, e isso vai resolver o problema do crescimento do PIB através da empresa grande e vai resolver o problema do emprego das classes populares através da CLT. Aí bate uma coisa que eu não acredito que gente consiga, por conta própria, montar uma empresa e tudo mais. Eu não estou dizendo que ele vai virar uma multinacional. Mas eu acho que perfeitamente esse cara pode chegar a um ponto em que daqui a 10 anos ele tem uma frota de 50 carros, ele tem um negócio e ele tem a casa onde for que ele queira ter uma casa em Atibaia, entendeu? Em Campos do Jordão. Enfim, são pequenos autônomos, como esse caso, que aí esse mesmo governo tem que oferecer algum tipo de auxílio para orientar essas pessoas, por exemplo, para recolher o seu INSS, se ela não vai abrir uma MEI, sei lá, porque assim, ela precisa também pensar que no futuro, ela, enfim, qualquer que seja o seu ramo numa aposentadoria e tal. E também não acho que todo mundo tem que começar a largar o emprego. Não, o discurso não é isso, mas eu acho que tem a gente está passando num período de transição de mundo, está vivendo esse período de transição de mundo e que não é mais todo mundo que quer aquela carteira assinada, trabalhar das 8 às 6, de segunda a sexta. Acho que, e é isso que eu acho que a esquerda está tendo uma dificuldade. Ainda tem um monte de gente que quer. E vai continuar existindo. A esquerda precisa começar a olhar para quem não está mais nesse bolo, para quem fez esse movimento para esse lado aqui. E conversar com essas pessoas com orientação, inclusive, porque da mesma forma que tem uma pessoa que daqui a 10 anos pode ter uma frota com 50 carros, tem a pessoa que comprou ali uma caminhonetezinha para começar um negócio e perdeu a caminhonete porque não conseguiu pagar, porque a conta da empresa não deu certo, porque teve que pagar uma porção de tributos. Então, essas pessoas também precisam ser contempladas aí para a gente não ter mais desastre financeiro na vida das pessoas do que essa prosperidade que elas estão buscando. Tá.